sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 38. Então, nós já estudamos o que são polinômios, grau de um polinômio, polinômios reduzidos. Hoje nós vamos iniciar operações com polinômios, então. O objetivo, então, vai ser aprofundar os estudos sobre álgebra, né? Ampliando agora para as operações de adição e subtração de polinômios. Nós vamos realizar a adição algébrica de polinômios, né? Lembram que a prof já falou sobre a adição algébrica? É nada mais, nada menos do que a soma e a subtração juntas, né? E a gente vai retomar, então, conceitos como termos semelhantes e polinômio reduzido, ok? Então, os materiais de hoje vão ser os mesmos de sempre: caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para anotar as informações, lápis e borracha para resolver os exercícios, certo? Então, relembrando o que a gente já viu nas últimas aulas, quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes, certo? Ou termos semelhantes. Isso vai ser importante para a gente hoje. Então, mesma parte literal, monômios semelhantes, ok? Alguns polinômios contêm monômios ou termos semelhantes, e nesse caso a gente convém, né, adicionar esses termos semelhantes para a gente obter, então, um polinômio reduzido. Então, encontrar o polinômio reduzido vai ser utilizar aí da soma e subtração dos nossos termos semelhantes, ok? Adição algébrica, então, de polinômios. Uma expressão que tem apenas adições e subtrações com polinômios vai ser chamada de expressão algébrica de polinômios. Como que a gente resolve, então, uma expressão algébrica de polinômios? Para efetuar uma adição algébrica de polinômios, a gente elimina os parênteses e reduz os termos semelhantes. Bem simples. Vamos ver um exemplo, olha só. Qual é o polinômio que representa o perímetro da figura ali? Então, o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados da minha figura. A gente vai ter, então, aqui a soma desses três lados. 2a mais 1, mais a mais 10, mais a menos 3. Para eu resolver isso, né, aqui a gente tem uma adição de polinômios. Para eu resolver isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar os meus parênteses primeiro, né? Então, 2a mais 1, mais a, mais 10, mais a, menos 3. Eu só retirei tudo. Percebam que a prof já pintou aqui o que a gente tem de termos semelhantes, né? 2a, mais a e 1 mais 10, menos 3. Então, aqui eu escrevi, agrupei os meus termos semelhantes, né? Escrevi eles mais pertinho um do outro para ficar mais fácil de resolver. Então, aí, reduzindo os termos semelhantes, ou seja, somando, realizando as operações com esses termos semelhantes aqui, eu vou ter 2a mais a vai me resultar em 4a, 1 mais 10 menos 3 vai me resultar, então, em 8, ok? Então, o polinômio que representa aquela figura ali vai ser 4a mais 8, certo? Então, percebam, eu tinha essa soma gigantesca aqui e o meu resultado foi bem simples, 4a mais 8, ok? Segundo exemplo, um mesmo aparelho eletrodoméstico é vendido em duas lojas diferentes nas seguintes condições. Então, a primeira oferta é 2 vezes de entrada, né, 2x reais de entrada, e 5 prestações iguais de y reais. Segunda oferta, x reais de entradas e 3 prestações iguais de y reais, certo? Como podemos observar, os preços são expressos de maneiras diferentes. Nessas condições, qual é o polinômio que expressa a diferença entre os preços das lojas? Então, vamos lá, gente. Diferença. Diferença aqui, continha que a gente tem que fazer de menos, né? Então, para isso, eu preciso encontrar os dois polinômios de cada loja e depois diminuir o valor de um com o de outro, certo? Então, na loja 1, o preço é representado pelo polinômio 2x mais 5y. Se é 2x reais de entrada, mais 5 prestações de y reais. Loja 2, o preço vai ser representado por x mais 3y, porque é x reais de entrada mais 3 prestações de y reais, certo? Para eu encontrar a diferença de um para o outro, eu vou fazer uma subtração. Eu vou diminuir 2x mais 5y menos x mais 3y. Agora, voltando aqui, muito importante, que a prof falou na última aula.
Quando eu tenho um parênteses com menos fora, eu vou trocar o sinal de tudo que estiver dentro desse parênteses. Trocar o sinal, gente. Porque esse menos aqui, quando ele multiplicar, ele vai trocar o sinal de todos eles. Então, eu vou trocar de tudo. Tudo que estiver dentro do parênteses vai trocar de sinal. Não é que tudo fica negativo. Não, eu vou trocar o sinal de tudo, tá? Então, vamos lá. 2x, aqui nós temos uma subtração de polinômios, né? 2x mais 5y repete. Aqui eu tinha mais, virou menos. Eu tinha mais, virou menos, certo? Cuidado, de novo, não é que tudo vai ficar menos. Vou trocar o sinal. Nesse caso aqui, era tudo mais. Trocar o sinal vai ficar tudo menos, ok? Coloquei os termos agrupados, já os termos semelhantes. 2x menos x e 5y menos 3y. Vai me resultar, então, em x mais 2y, certo? Então, a diferença entre os preços vai ser expressa pelo polinômio x mais 2y, ok? Terceiro exemplo, dados P1 igual x ao cubo mais 4x quadrado menos 3x mais 7 e P2 igual a 3x ao cubo mais 6x menos 5 e P3 igual x quadrado mais 2x mais 3. Ele quer que a gente descubra P1 mais P2 menos P3. Como que a gente vai fazer isso? Vamos escrever tudo isso aqui, gente, olha só. P1 mais P2 menos P3, ok? Então, só peguei o que ele me disse que era P1, coloquei aqui, o que ele me disse que era P2, coloquei aqui, e o que ele me disse que era P3 e coloquei aqui. Vou resolver normalmente. Tirei todos os parênteses já. Aqui, ó, eu já troquei os sinais, observem. Menos, aqui mais ficou menos e mais ficou menos, ok? E eu já coloquei de cores diferentes todos os nossos termos semelhantes, certo? Então, aqui, ó, x ao cubo está de verdinho, x ao quadrado está de azul, x está de laranja e o roxo é o nosso termo independente, ok? Posso agrupar todos eles para ficar mais fácil de eu resolver, tá? Agrupei todos os termos semelhantes, então agora é só resolver. X ao cubo mais 3x ao cubo, 4x ao cubo. 4x quadrado menos x quadrado mais 3x quadrado. Menos 3x mais 6x menos 2, x. Mais 7 menos 5 menos 3 menos 1, tá? Então percebam, a soma e a subtração de polinômios nada mais é do que eu colocar todos os termos ali, cuidado com as regrinhas de sinais, né? Mas eu colocar todos os termos dos meus polinômios, retirar os parênteses e reduzir os termos semelhantes. É só isso. Eu vou pegar todos os termos semelhantes e vou fazer a redução para encontrar a minha resposta, ok? Então, no caso aqui, o resultado da soma de P1 com P2 e menos P3 vai ser 4x ao cubo mais 3x quadrado mais x menos 1. Não é difícil, né, gente? É bem facinho, só que dá bastante, é um cálculo volumoso aí. Eu tenho bastante linhas aqui em que eu só repito tudo, trocando de lugar. Cuidado, tá? Não vão se perder na hora de copiar, mas é bem tranquilo. Então, a única coisa que vocês precisam tomar muito cuidado aqui, na hora de tirar os parênteses, sempre que tiver um menos antes do parênteses, não esquecer de trocar todos os sinais, tá? Tem que trocar o sinal de tudo que tiver dentro daquele parênteses, ok? De resto, é só escrever tudo e reduzir os termos semelhantes, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro a adição algébrica de polinômios. É bem simples, né? É o que a gente estava trabalhando já sobre redução de polinômios, né? Nada mais é do que eu reduzir um grande polinômio ali que eu estou juntando, tá? Então, cuidado na hora de fazer. Vocês vão utilizar bastante linhas do caderno mesmo. Tem que fazer bastante passo a passo. Copiem todos eles de uma vez, aí junta tudo. Lembrem-se de usar os lápis de cor, que nem a prof ensinou. Então, vocês podem usar o lápis de cor para circular os termos que forem semelhantes, para juntar os termos corretamente, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem revisar a aula de monômios, que a gente fala um pouquinho mais sobre termos semelhantes. Podem revisar a aula passada, onde a gente fala mais um pouquinho sobre redução de termos semelhantes, né? Sobre o polinômio reduzido. Mas no básico é isso, gente. A soma algébrica de polinômios nada mais é do que você fazer a redução dos termos semelhantes, encontrar o polinômio reduzido ali desta soma, tá certo? Eu espero vocês na nossa próxima aula para a gente trabalhar mais um pouquinho sobre operações de polinômios.